E dentro do nosso programa de como formar equipe de vendas de sucesso, nós já falamos sobre a essência do vendedor, ou a essência da vendedora. O vendedor, na sua essência, ele precisa dessa empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a cliente entra na loja com um problema e você se coloca no lugar da cliente e fala assim, eu tenho uma solução para você. Quando a cliente entra na loja com uma dificuldade e você olha para ela e fala assim, não se preocupe que aqui nós vamos resolver. Então é essa empatia, a capacidade e a habilidade de se colocar no lugar do outro. Já falamos sobre isso. Tem também na sua essência essa energia. Não existe equipe mais enérgica do que equipe de vendas. Tanto quando alguém na empresa precisa de energia, vai direto conversar com o vendedor ou com a vendedora. E alguns até falam assim, é porque você tem a capacidade de me alegrar. É justamente por causa da sua energia. E outra característica que está na essência do vendedor ou da vendedora é essa curiosidade de buscar o esclarecimento para tudo. Tudo ele quer saber como é que funciona, a tecnologia do produto, como é que faz, isso para ele poder explicar melhor para o cliente. Isso inclusive dá mais energia para o vendedor. Só que agora nós vamos falar sobre o que a minha equipe de vendas precisa fazer. Não apenas ser, mas o que ela precisa fazer para que ela consiga ter o que ela quiser, conquistar todos os seus objetivos. Isso é consequência daquilo do que a equipe faz. E por isso, o que a equipe tem que fazer é o que nós chamamos de os passos da venda ou os processos de vendas. Esses processos de venda é só para a gente lembrar que vender é uma mistura de técnica e arte. Um cliente antigo, um cliente que já te conhece, ele não quer saber nada de técnica, de processos de venda, passos da venda, nada disso. Ele quer apenas a sua arte. Só que a sua venda não é feita apenas dos clientes que já te conhecem. Então, os novos clientes, que ele ainda não conhece a sua arte, ele precisa que você trabalhe a técnica. Então, por isso que vender é uma mistura de técnica e arte. A arte é o seu jeito, é o seu sotaque, é a sua maneira de falar. Mas a técnica é a ciência. A técnica é a maneira, é o processo de como a venda acontece. E tem uma coisa muito bacana nessa técnica, que é um passo a passo para te dar segurança daquilo que você tem que fazer com o seu cliente. Por exemplo, vendedor ou vendedora campeã de vendas, ele já tem esse processo natural. Ele já desenvolveu o jeito dele. Ele já sabe, ele já desenvolveu uma maneira de que ele vende e não precisa ficar lembrando. Se, por exemplo, no mês passado você não bateu meta, significa simplesmente que o seu jeito no mês passado não funcionou. Não tem nenhum mistério. É só isso. Que tal conhecer um jeito que funcione? Que tal conhecer uma maneira, um processo, um passo a passo que vai te ajudar a ter muito mais segurança e você inclusive escolher durante o atendimento se você vai usar o seu jeito ou se você vai usar o jeito que você aprendeu com a sua gerente ou com o seu gerente. Este é o objetivo maior. Não sou fã do meu processo, de jeito nenhum. Tanto que o nome pode até mudar. Aqui nós chamamos de preparação. Antes de começar a atender o cliente. Na Anacapri, por exemplo, é desafio a rotina. Eu chamo, aqui na Escola de Produtividade, nós chamamos de início do contato. Esse primeiro momento com o cliente é o início do contato. Na Anacapri deixa eu lembrar, desperte uma nova relação. Em outras empresas chamam de abordagem. Tem empresa que chama de abertura da venda. O nome não importa. A grande questão é que existe um processo, que este processo vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Esse é o objetivo maior. Tem uma frase que usamos na Escola de Produtividade que os vendedores adoram. Costumamos falar assim, não tem problema perder venda. Eu vou repetir. Eu vou repetir porque a gerente, se ela estiver do seu lado, ela não gosta de ouvir isso. Então, não tem problema perder venda. O problema começa quando você não vende e eu pergunto para você assim, por que você perdeu a venda? Aí o vendedor, a vendedora olha para mim e fala, não sei. Hã? Se você não sabe por que perdeu essa venda, será que você vai perder a segunda venda, a terceira venda, a quarta, a quinta venda do dia, repetindo que você não sabe o porquê perdeu a venda? Porque se você não sabe o porquê que você perdeu a venda, não tem como a gerente, eu ou qualquer pessoa te ajudar. Porque nem você sabe o porquê que você perdeu essa venda. Então o objetivo deste processo é para que você saiba o porquê que você, caso você tenha perdido a venda, o porquê que você perdeu essa venda.
Por exemplo, neste desenho, neste processo, nós chamamos de preparação. Tem vendedora campeã de vendas. Não sei se você já viu isso. Você sabia que ela se prepara no ônibus, antes dela chegar na loja? Ela se prepara no ônibus, ela vem no meio do caminho pensando, para quem que eu tenho que ligar? Hoje eu tenho que vender quanto? Hoje eu tenho que vender quantos produtos? Hoje eu tenho que fazer um indicador de quanto? Ou seja, ela vem no caminho pensando quantos produtos ela tem que vender, quantas vendas ela tem que fazer, quantas ligações para clientes ela tem que fazer. Ela já vem se preparando no meio do caminho. Tem vendedora que vem no mesmo ônibus que ela, só que vem dormindo. E depois entra na loja sonhando em vender. Lógico que não vai vender, porque ela não se prepara para vender. Não existe acaso. O que existe é preparação. Costumamos perguntar para a nossa equipe de vendas assim, ó, vender hoje está mais fácil ou mais difícil? Normalmente a equipe responde, está mais difícil. Se está mais difícil, muito pior é perder venda por falta de preparação. O que eu gosto mesmo é quando eu pergunto para um vendedor ou para uma vendedora assim, ó, fechou a venda? Ela olha para mim e fala assim, João, essa venda não deu. E eu pergunto, mas o que foi que aconteceu? O que foi que houve? E ela responde, João, sabe o que aconteceu? Eu acho que essa cliente ela estava muito resistente. Eu não consegui quebrar o gelo. Me ajuda a quebrar o gelo no próximo atendimento? Eu falo, lógico. E aí no salão de vendas a gente começa a treinar como fazer uma melhor abordagem. Então, como quebrar o gelo do início desse contato, já que a cliente entra na loja resistente. Então eu adoro quando a vendedora ou o vendedor fala para mim, João, sabe por que eu perdi essa venda? Você acredita que eu não consegui fazer as perguntas de sondagem? Eu fiquei com vergonha, eu fiquei tímido, eu não lembrei na hora quais perguntas que eu tinha que fazer. Então eu não fiz as perguntas de sondagem para descobrir a necessidade da cliente e oferecer o produto para ela. Falo, então vamos treinar essa abordagem, vamos treinar essas perguntas de sondagem. João, sabe por que eu perdi a venda? Porque eu acho que na preparação eu não conheci melhor o produto, sabe? Parar para estudar o produto. Eu não consegui fazer isso. E na hora de apresentar o produto, eu fiquei sem argumento para valorizar, apresentar e valorizar o produto. Eu perdi a venda porque a cliente olhou para mim e falou assim, ó, eu gostei, mas eu não amei. E eu não sabia o que falar. A cliente olhou para mim e falou assim, ó, eu gostei, mas está muito caro. Eu não sabia o que responder para ela. A cliente falou assim, eu vou pensar mais um pouco. E eu não sabia o que falar. Então eu perdi essa venda por causa dessa etapa das objeções. Eu não consegui contornar objeções. Então o objetivo deste passo a passo, deste processo, é para você saber qual é o processo que você está desenvolvendo. E se você ainda não tem esse processo, qual o processo que você precisa desenvolver? Aqui no nosso programa, nós vamos gravar uma aula para cada etapa, uma aula para cada passo da venda. Para que você ouça essa aula, faça os exercícios e depois possa pensar assim, ó, eu acho que agora eu vou desenvolver o meu jeito diante desta ciência. Porque ela acontece desta forma. Então tem uma técnica, tem um processo e você coloca a sua arte nesse processo. Esse é o ideal. Beleza? Gostou? Então não esqueça de deixar o seu comentário aqui mesmo nessa plataforma. Caso você, equipe de vendas, peça para sua equipe, peça para sua gerente deixar o comentário sobre o que é que vocês acharam desse primeiro momento para a gente mergulhar nos passos da venda. Tá bom? Então eu te espero na nossa próxima aula. Um forte abraço e boas vendas!